Oi gente, bem-vindos ao novo vídeo do canal. E como sempre temos a participação especial de caneca. Ai gente, essa aqui também fica exposta, eu ganhei dos alunos da psicologia uma campanha ótima em relação à inclusão. Eu, se fosse vocês, eu leria mais sobre diversidade e inclusão. Vocês precisam entender mais isso. Acho que eu vou gravar um vídeo sobre. Bom, sobre o que falaremos hoje. Primeiro a gente vai falar de você se inscrever no meu canal, porque tá difícil, né meu filho? Eu peço todo vídeo. Você não faz porque você não quer. Então se inscreve agora. Se inscreveu? Obrigada. Então agora eu vou te dizer sobre o que a gente vai falar. A gente vai falar sobre a saga heterodoxa que a gente teve nesse Brasil varonil. Então eu vou dividir esse vídeo em algumas partes, como diria Jack. Vamos lá. Sobre o que falaremos hoje: plano cruzado, plano Bresser, plano verão, plano Collor 1, plano Collor 2 e daremos um pontapé no plano real que ficará para o próximo vídeo. Meus amores, é coisa pra caramba, então presta atenção, porque tem muita similaridade nesses planos. Lógico que a gente está falando de políticas heterodoxas. E aí eu vou dar uma explicadazinha para vocês poderem entender o que eu tô chamando de heterodoxia. Óbvio que a gente estava numa situação de hiperinflação, inflação disparada, a gente estava totalmente fora do fluxo de dinheiro internacional e, para completar, a gente ainda tinha um ambiente que a gente estava tentando voltar a ser um ambiente democrático. Para vocês terem uma noçãozinha, a nossa taxa de crescimento parecia um eletrocardiograma. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tava nessa vibe. Então, vamos entender o quadro inicial. Voltamos ao Sarney. O que o Sarney pegou? O Sarney pegou o seguinte. Saímos de uma recessão do caramba, demos aquela respirada. Então, o Sarney não tava naquele... Então assim, a gente estava conseguindo mais ou menos equilibrar transações correntes, mas a inflação, maluco, ela estava correndo velocidade da luz, ela estava bombando, as finanças públicas cada vez piores. E outra coisa, começou uma cafusão. O que ia fazer? O Dornelles falando do tal do gradualismo ortodoxo, que é o que vai predominar no início, e o Sarney falando de heterodoxia. Pensa uma confusão que ninguém sabia o que eles queriam fazer. E aí surge a divisão. Vamos entender. Existe uma galera dentro da heterodoxia que é o inercialista e existe uma galera que é o pós-keynesiano. Então vamos entender as características de cada um. Os inercialistas acreditam no estruturalismo, que a inflação é uma relação do choque com tendência, que existe a possibilidade da inflação inercial. Para quem não lembra do que é inflação inercial, dá uma olhadinha no vídeo de inflação. E aí o que ele fala? Só tem duas opções para combater. Um choque heterodoxo, que seria um congelamento e assim uma repressão mesmo dos preços, e a proposta Larida, que era a proposta que era uma coisa meio mixada, que a gente vai entender depois, que é o que cria o plano real, tá bom? Que era do Pércio Arida e do André Lara Rezende. Do outro lado, a gente tinha os pós-keynesianos falando que a gente tinha que brincar com flexibilização de preço, com markup. Eles falam muito da crise do sistema monetário, né? Da situação de instabilidade cambial, das taxas de juros estarem flutuantes, da deteriorização do próprio Estado e falando também muito de incerteza, né? Então, com a incerteza fica difícil você fazer uma política econômica. Então, qual foi a ideia do cruzado? O cruzado foi o seguinte: primeira coisa, vamos trocar a moeda. Sai o cruzeiro, entra o cruzado. E aí surge uma questão de conversão de salários, onde faz o seguinte: eu pego o poder de compra dos últimos 6 meses, dou uma olhada e retomo isso ao trabalhador, adicionando um abono de 8% percentual e um gatilho. O que ele queria falar? Era um gatilho que ia ser disparado, tipo gatilho mesmo, gente, caso acontecesse o que aconteceu. Mas continuando. Congelamento de preços, exceto da parte de energia elétrica, fixação da taxa de câmbio, os aluguéis foram recompostos, então assim, fizeram uma relação média-pico e deram novos preços aos aluguéis. E assim, passou-se a ter o que a gente chama de tablita, que era
para contrato sempre pré-fixado. Então eram regras específicas para ativos financeiros. E assim, o que é a ideia? Era você, de alguma forma, ter metas monetárias e metas fiscais. Com o congelamento, a inflação reduz, gente, porque afinal de contas você congelou um preço, você congelou a inflação. Mas o crescimento econômico, o que aconteceu? Ele estava vindo por causa de um crescimento que já vinha de antes. Houve um aumento da renda real, as pessoas sofreram o que a gente chama de ilusão monetária, as pessoas se acharam mais ricas, e isso fez com que, no final das contas, dado que a gente estava tendo uma expansão de moeda, de oferta de moeda, a gente estava tendo taxas de juros baixas, no final das contas, foi possível crescer. Mas esse crescimento, ele gerou pressão em vários mercados. O principal mercado foi o setor de bem de consumo. Por quê? O que aconteceu? Começou a faltar, gente. Não teve jeito. E a balança comercial e as contas externas foram para as cucuias. E aí o que acontece, gente? Tudo fazia com que a gente fosse para a moratória. Isso foi exatamente o que aconteceu. Mas antes da moratória, o que aconteceu? A gente fez o cruzadinho, que era uma tentativa de tentar conter a demanda. A gente estava numa situação política mega confusa. Entrou o Cruzado 2, tentando fazer a contenção de déficit público, tentando realinhar preço. Saiu do congelamento do tipo solta. E aí, gente, tipo, você estava congelando a R$1. Você solta, o mercado faz o que quer. Então foi bem confuso. E depois eles resolveram fazer algum tipo de mecanismo de novo de indexação, principalmente da taxa de juros real. Deu-se a moratória, que já era de se esperar. Então o cruzado, a gente pode dizer que ele teve problema, tanto na concepção dele, quanto na execução. Aí entra o plano Bresser. O plano Bresser, ele tinha sequelas do cruzado, né? Por quê? Não tinha mais apoio político, ele sabia que há uma necessidade de controle da demanda agregada, precisava se olhar para as contas externas, o problema distributivo estava bombando, por isso que a população também estava reclamando, e o congelamento não tem tempo indefinido, então você precisa ter muito cuidado com isso. O que ele fez? Ele disse assim: vou conter a inflação, vou congelar salários e preços por 3 meses, vou manter a tablita, vou criar a URP por um reajuste de salários depois do congelamento, vou desvalorizar o câmbio e vou fazer uma política monetária e fiscal ortodoxa, ou seja, vou tentar trazer juros positivos. Deu certo? E não. Vamos ao plano verão. Com o plano Bresser ele ficou com problema no congelamento, porque ele precisava repor salário, reindexar. Ele viu a fragilidade da contenção monetária e fiscal, a fragilidade política estava cada vez maior, e aí a gente passou de 4 para 5 anos o mandato. O Maílson, ele propôs o seguinte: arroz com feijão, não vamos fazer nada mágico, vamos conter a aceleração inflacionária de um modo ortodoxo. E aí ele fala: vamos controlar a demanda agregada, eu vou colocar os juros lá em cima e vou reduzir o déficit público. E aí na heterodoxia você tinha o congelamento, a URP, a tablita. Então ele falou assim: nada disso. Vamos fazer uma reforma monetária, vamos fazer um cruzado novo, vamos desvalorizar e fixar a taxa de câmbio. O governo Sarney acaba. Paloma, o plano verão durou? Durou, né? Mas uma duração pititica. Então assim, por quê? Não conseguiu fazer o ajuste fiscal, houve um descontrole monetário, a inflação foi para as cucuias de novo, hiperinflação. Então, no governo Sarney, meus amores, o que ocorreu? Descontrole das contas públicas, o déficit bombou, endividamento interno crescente, com prazos mais curtos, taxas de juros e liquidez crescente, a política monetária sendo sustentada por taxas de juros elevados e os contratos sendo subindexados para tentar reduzir o valor da real dívida pública. Dantes conclui que a gente precisava de um salvador da república, porque tudo de ruim estava ocorrendo. Aí vem um playboyzão com a cara de tipo, vou acabar com os marajás, e entra e ganha as eleições. Famoso Fernando Collor de Mello. E aí, quais eram os problemas iniciais que ele enfrenta?
todos os insucessos dos planos heterodoxos. E aí ele fala assim: eu preciso elevar a liquidez dos haveres não monetários. Então eu preciso ter mais liquidez. Eu preciso fazer uma moeda indexada e, além disso tudo, eu preciso fazer uma política monetária passiva. Qual era a ideia do Plano Collor? Primeiro, um confisco de liquidez, uma reforma monetária para enxugar. Então o que ele fez? Bloqueou depósito à vista, bloqueou poupança, bloqueou aplicação, bloqueou fundo de curto prazo, enxugou literalmente a liquidez do mercado. Propôs uma reforma administrativa e fiscal para tentar eliminar o déficit público que estava bombando, não muito diferente do que está acontecendo agora, diminuindo o custo da rolagem da dívida, suspendendo subsídio e incentivo, ampliando a base tributária, impostos extraordinários, privatizações e companhia. Então a ideia era você congelar os preços e desindexar os salários, para poder ter até um respiro na economia. A ideia também era adotar um regime de câmbio flutuante e abrir a nossa economia para comercializar com o resto do mundo. Vamos entender o que aconteceu, porque a gente teve o Plano Collor 1 e Plano Collor 2. O que aconteceu? Qual foi o impacto inicial? Gente, na hora que ele enxugou, o PIB, exatamente isso que vocês estão pensando, retraiu a vida. Então ele falou assim: já sei, qual vai ser minha nova agenda? Vamos abrir isso aqui para o resto do mundo e vamos privatizar a vida. Quais eram os problemas? Depois que você liberasse os que você enxugou, gente, ia dar um problema de liquidez, não tem jeito. A balança comercial, sem o financiamento da balança de capital, desvalorizou o câmbio num grau que eu não preciso nem falar. E a aceleração inflacionária não deu trégua. Então, assim, ficou muito difícil para aquela proposta seguir adiante. Então surge o Collor 2, o Plano Collor 2, que era uma reforma financeira para eliminar o overnight, que era a taxa, tipo assim, de aplicação de um dia para o outro. Então se criou a TR como uma nova forma de indexação. E aí sim congelava-se os preços e os salários. O Marcílio ficou conhecido pelo Plano Nada. O que era o Plano Nada? Não ia ter tratamento de choque, nem nada heterodoxo. O controle de fluxo de caixa de meio de pagamento volta a existir, descongela e prepara para o desbloqueio, reaproxima o Brasil do mercado financeiro internacional, eleva as taxas de juros para que a gente tivesse uma entrada forte de capital e aumenta a dívida interna. Foi isso que ele propôs. Deu-se a confusão do fora Collor e o Collor sofre impeachment. O que acontece? Entra o Itamar Franco para um governo de transição. O Itamar Franco, ele demorou a estabelecer qual seria a política econômica dele. Então, como o governo dele foi de transição, surge o FHC com o Plano Real, mas isso é o foco de próximos vídeos. Vejo vocês no próximo vídeo. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreve agora no canal, porque você me enrolou no início do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tiver sugestão de tema, pode deixar aqui nos comentários. Vai ser um prazer te responder. Vejo você no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!